Fala galera, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como passar na imigração dos aeroportos tranquilos, sem medo, ok? Seja bem-vindo ao meu canal se você é novo por aqui. Eu sou o Matheus Luz, eu faço vlogs diários, dando dicas de viagens, contando histórias. Atualmente eu moro no Marrocos e tem vários vídeos sobre o Marrocos aqui. Se você quer conhecer mais sobre o Marrocos, vem assistir esses vídeos que eu preparei aqui. Tem outros vídeos sobre Paris também que eu fiz recentemente, então tem vários vídeos bacanas aqui. Mas agora vamos para o assunto principal, a imigração, aquele terror que todo mundo tem medo e que eu também já passei por isso. Hoje em dia eu passo mais tranquilo pelas experiências que eu tive, na imigração, algumas não tão boas, eu vou contar aqui pra vocês e também vou dar algumas dicas de como você se portar, como você passar, o que você precisa levar, o que você precisa falar, ok? Então vamos lá, vamos começar logo esse vídeo porque eu sei que muita gente quer saber como passar na imigração de boa, sem problema. Vamos lá, a primeira dica, eu fiz uma anotação aqui para não esquecer tudo detalhado, passar para vocês. A primeira dica que eu levo para mim, indico para vocês, a gente sabe que todos os documentos hoje em dia a gente pode ter no celular. Reserva de hotel, vacinação, teste PCR, mas é muito importante você ter todos esses seus documentos impressos. Por quê? O celular da gente descarrega. A internet da gente às vezes pode não funcionar naquele lugar onde a gente está e você não conseguir abrir o arquivo que você quer. Na hora você vai ficar nervoso, é normal isso. A galera quando vai pela primeira vez passar na imigração vai ficar nervosa, até porque eles vão falar com você em um idioma que você pode não dominar. Coloquem tudo impresso. Peguem todos os documentos de vocês e faça a impressão desse documento. Para você ter ali tudo organizado, faça uma pastinha e deixe tudo organizado. A reserva do seu hotel, a sua vacinação, que agora a maioria dos aeroportos pedem. Se tiver pedindo ainda o teste PCR ali. Porque você abrir celular, você às vezes vai ficar nervoso, você não vai encontrar na hora do nervosismo, você não sabe onde tá, aí já deu merda, ele vai falar, ih, tá querendo me enrolar, é? Vai pra salinha. Beleza, falando em salinha, deixa eu contar uma história pra vocês antes de dar a segunda dica. Minha primeira salinha foi aqui no Marrocos, recentemente. E olha que eu já viajo desde os meus 18, 19 anos. Hoje eu tô com 28, já vai fazer 10 anos eu acho que eu viajo. E recentemente agora eu fui para Paris e simplesmente eles me levaram para uma salinha. Ele olhou para trás e falou: tome seu passaporte e vá até a sala número 1. Eu peguei meu passaporte tranquilo, fui andando até a sala, cheguei lá na salinha, entreguei para o oficial o meu documento e falei, o oficial me pediu para vir aqui. Isso tudo eu tive que falar em inglês, tá? Então eu dei meu passaporte para ele e ele começou a olhar lá, começou a digitar no computador e me fez as mesmas perguntas. Apenas respondi as perguntas que ele me perguntou lá no primeiro balcão. Para onde eu ia, com que eu trabalhava. E daí ele me perguntou onde eu estava hospedado e se eu tinha algum comprovante. E daí foi quando eu abri a minha pasta, peguei o papel que eu tinha impresso, que também estava no meu celular, entreguei para ele e ele olhou lá o papel, viu onde eu estava hospedado, digitalizou lá, carimbou meu passaporte, carimbou o ticket, eu estava com um ticket de embarque, ele carimbou também esse ticket e falou, agora você pode ir. Aí eu falei, ir para a sala de embarque ou ir embora? Que eu não estava entendendo. Ele, não, você pode ir para a sala de embarque. Eu fui muito sincero, mostrei e respondi tudo. Uma segunda dica que eu dou para vocês, quando vocês chegarem direto no balcão da imigração, não peguem toda a papelada e façam assim, entreguem tudo. Porque daí você está dando motivo para aquela pessoa, tipo, olhar tudo que você tem e começar a te perguntar coisas. E se você erra um ponto ou outro, vamos supor, você entregou o seu papel de hospedagem, entregou sua vacina, entregou seu PCR, entregou sua passagem, e ele te pergunta aonde você vai ficar. E na hora você, naquele nervosismo, não consegue responder, você não consegue nem olhar no papel porque está na mão dele, ele vai tipo, como assim? A pessoa está entrando no país, não sabe onde vai ficar, me entregou o papel de onde vai ficar e não sabe onde vai ficar, então isso pode gerar uma dúvida nele e simplesmente ele te mandar para a sala do oficial. E daí você vai ficar mais nervoso ainda, você vai se enrolar mais ainda. Então, tenta manter a calma, entrega os documentos se ele te pedir e não precisa te entregar tudo, querer, tipo, justificar tudo ao mesmo tempo, porque ele não tá te pedindo tudo. A primeira pergunta que ele me fez é, para onde você está indo? Vou falar, vou para Paris. Aí do nada eu entrego um documento de reserva de hotel, do nada eu entrego um teste PCR. Isso pode soar como, você quer justificar muito
Então alguma coisa errada tem ali. Teve uma outra situação, nessa situação de querer mostrar tudo. A gente foi morar na Irlanda durante 8 meses. Chegando lá, a gente já estava com carta de residência de uma amiga minha que era de lá, que morava lá, que era casada com um irlandês. A gente estava com uns 3.000 € na mão, você poderia ter o extrato também para mostrar. A gente tinha a carta da escola, que a gente tinha pago o nosso curso durante 8 meses. A gente tinha todos os requisitos que a gente precisava para passar na imigração da Irlanda, para um intercâmbio que a gente foi fazer. E simplesmente, eu e a Gabi foi botado no cantinho assim. A gente esperou todo mundo do avião que estava no nosso avião passar. A gente ficou lá esperando a policial vir conversar com a gente e entender toda a situação. Por que a gente não passou? Eu tiro uma análise desse episódio, porque a gente chegou na imigração, a gente foi estudar inglês, a gente não sabia nada. Então a gente estava tão ansioso que a gente queria mostrar tudo. Eu principalmente, né? Eu queria mostrar tudo para dizer que estava tudo ok, tudo tranquilo. Então eu entreguei carta de residência, o dinheiro, o comprovante da escola, entreguei tudo, passaporte, botei tudo assim na mesa da mulher antes mesmo dela me perguntar o que eu ia fazer lá. Ela viu ali um leque de oportunidade para fazer várias perguntas para mim. E o primeiro que ela viu foi uma carta de residência. Eu tinha uma carta de residência de um Irish, de um irlandês. Eu não falo inglês. Estou indo estudar. Como que eu já tenho um amigo irlandês lá? Então ela achou estranho. Ela falou, como que você conheceu essa pessoa? Como que você tem essa carta de residência de uma pessoa, de um lugar que você nunca veio, porque meu passaporte nunca teve um carimbo? Onde vocês se conheceram? Como que está funcionando isso? Aonde está essa conexão? Então ele queria entender como que eu consegui essa carta de residência de um Irish com assinatura e tudo dessa pessoa. Eu precisava explicar para ele. E no meio dessa história, eu criei toda uma confusão. Esse Irish, ele realmente não era o meu amigo, eu não conhecia ele há anos. Ele era esposo de uma amiga da minha esposa. Olha que situação. Para eu conseguir explicar isso, nunca eu iria conseguir explicar isso sem ter um inglês. Então, a Karen, que era brasileira, é casada, né, com esse irlandês, e que a Gabi pediu uma carta de residência para ela, no nome dele. Automaticamente ele fez, por saber que era amiga ali da Gabi, e entregou pra gente ficar mais tranquilo quando chegasse na Irlanda, pra gente entrar com mais tranquilidade com essa carta de residência. Mas eu não conseguiria explicar isso para oficial. Até porque eu nem conhecia também a Karen. A Karen só conhecia a Gabi. E daí, para eu explicar para a mulher isso, que a Karen era amiga da minha esposa, que é a esposa, que é a minha... É uma confusão que eu não conseguia explicar nada, fiquei nervoso ali na hora. Automaticamente ele pensou, ih, tá enrolando, será que isso é uma carta falsa, isso, aquilo, outro? Então ele deixou a gente ali no canto, fez a gente esperar, horas, todo mundo que estava no nosso avião passou pela imigração, a gente ficou ali no cantinho, aí a gente sem querer pegou o celular, né, pra falar com a Karen, falar, ih, Karen, deu merda aqui, isso, aquilo, outro. Aí a polícia, não mexa no celular não, senão eu vou pegar seu celular e você vai voltar pro Brasil. Aí o Gabi ficou na salinha assim. Na verdade, Gabi, ela ia passar já na imigração. Só que automaticamente, quando deu merda na minha, eu virei assim e falei, ei, vem aqui. Aí ela veio, aí a policial, tá junto os dois, vai ficar os dois. Ela também não passa não. Aí foi os dois. O que foi que eles fizeram para comprovar, já que a gente não conseguia explicar toda essa situação? Eles colocaram lá no computador dele a imagem da Karen, ele tinha o registro dela lá, o número, onde ela morava, tudo dela, com quem ela era casada. Eles mostraram lá para Gabriela, é essa daqui, Gabriela falou, é. Aí eles ligaram para ela, pediram para Gabriela falar como foi que ela conheceu essa menina. Gabriela falou, eu conheci na China, num parque que eu trabalhei, a gente foi amiga, a gente trabalhou durante não sei quantos anos. Falou todo um histórico de como elas se conheceram. Isso, aquele inglês pesado para conseguir falar, viu? Ele ligou e automaticamente ele fez a mesma pergunta para Karen. Como foi que você conheceu a Gabriela? E a sorte era que a história era real. Então a Karen descreveu tudo o que Gabi falou. E daí foi quando a gente conseguiu resolver a história. E esse foi mais um perrengue que a gente passou na imigração. Então, quando passar na imigração, não entreguem todos os documentos assim, de mão beijada. Porque eu poderia muito bem ter entregue o dinheiro, se eles tivessem me perguntado, porque eu nem esperei perguntar, o dinheiro, a carta da escola que estava paga, que eu estava indo para estudar inglês, o meu passaporte. Se eu não tivesse entregado a residência, eu acho que não teria tido todo esse problema. Em terceira dica, essa galera que trabalha em imigração, eles estudam muito leitura corporal, eu acho que eu tenho certeza. Então,
cheguem lá, não fiquem, tipo, olhando pro nada. Tipo, se escondendo. Corpinho meio assim, nervoso. Testa enrugada. Passando como se tivesse alguma coisa errada ou nervosismo. Tentem ficar tranquilo. A postura. Olhem para eles, porque às vezes eles ficam no passaporte assim, ó. Ele olha para sua foto, olha para você. Olha pra foto, olha pra você. Aí você tá assim, ó. Ou se não, vai de chapéu e deixa assim, aí fica parecendo o pior criminoso do mundo. Então não façam isso. Tentem manter a calma. Postura, aquela cara de blasé, de tipo, sempre viaja, sempre estou indo viajar. Eu tenho uma história de uma amiga que o cara perguntou pra ela, mas você tá indo pra França e vai voltar no mesmo dia e vai ficar mais tempo aqui? Aí ela falou, sim, eu estou indo pra França pra conhecer, fazer algumas compras e depois eu vou voltar porque eu ainda não conheci tudo aqui no Marrocos. Ponto. Ele não tinha mais o que perguntar e nem o que falar pra ela. Ele só tinha que carimbar, entregar o passaporte dela e ela ir embora. Porque a hora da imigração parece que é a hora que você tá fazendo tudo de errado na sua vida. Tá tudo certinho, você tem passagem de ida e de volta, você tem hospedagem, você tem dinheiro para gastar no país, mas você fica tão nervoso que parece que você tá levando droga, parece que você tá fazendo a pior coisa do mundo. É normal, então tenta manter a calma. Postura, aquela cara de blasé, de tipo, já faço isso sempre, já viajo sempre, porque isso vai passar uma confiança maior para você e para a pessoa que está te atendendo ali. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive passando em uma imigração terrestre, não foi no aeroporto. Eu estava aqui também no Marrocos e aqui próximo do Marrocos existe um país chamado Melilla, que é um país espanhol. A gente foi passar nessa imigração, o policial super de boa. Ele viu que era um grupo de brasileiro. Vocês estão indo visitar? A gente falou, depois a gente volta e tal. Ele, mas vocês só vão passar se vocês sambar. Acredita que ele fez isso? Ele fez todo mundo do grupo sambar, a gente sambou, porque ele tava na zoação. Então a gente acabou levando na zoação também. Tipo, pra você ver a diferença. Eu passei por uma imigração muito tensa, que foi recentemente agora, dele me levar pra uma outra sala, me fazer outras perguntas, me segurar ali um pouco. E essa segunda situação foi muito mais tranquila. Tipo, ele pegou nossos passaportes, fez algumas perguntas também. E no final ele mandou a gente dançar. A gente sambou, 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 sambou. Ele falou, ei, Brasília! Que eles adoram, quando fala Brasília, eles falam, Brasília. Brasília, Neymar, Ronaldinho. É a única coisa que eles sabem do Brasil, é isso. Quarta dica para você passar na imigração. Estudem pelo menos o básico, criatura. Pelo menos o básico, assim, ó. Para onde você está indo? Decora essa frase. Até quando você fica aqui? Tudo em inglês, porque eles vão falar com você em inglês. Se você não souber falar o idioma deles, por exemplo, está indo para a Espanha, não sabe falar o espanhol, eles vão te perguntar em inglês. Estudem o básico e também estudem a resposta, porque não adianta nada ele te perguntar para onde você vai e você não saber a resposta, quantos dias você vai ficar e você não conseguir responder. Então, faz um treino, não sei, pega um amigo seu, faz as perguntas, pede para ele te perguntar para você começar a entender e treinar o seu ouvido. Já aconteceu comigo também, eu vou contar essa história para vocês aqui agora. Eu estava no meu primeiro embarque de voo internacional e simplesmente aconteceu algo que eu não conseguiria explicar. Eu fui embarcar em um navio, trabalhei em um cruzeiro e o cruzeiro estava na Colômbia. Eu embarquei na Colômbia e recebi o meu carimbo lá da Colômbia de entrada no país da Colômbia. Depois disso, o meu navio foi para a Europa. Automaticamente, meu contrato acabou quando eu cheguei lá na Europa e eu precisei desembarcar e voltar para o Brasil para ficar de férias. Assim que eu desembarquei na Alemanha. Entreguei meu passaporte para pegar o carimbo de saída. Quando ele olhou meu passaporte, que ele olhou todas as folhas, ele falou, como assim? Você está saindo aqui na Europa, mas você não tem nem entrada de carimbo, você não tem nem um carimbo de entrada na Europa. Como que você entrou aqui? Eu falei, eita, lascou, e agora? O que é que eu vou falar pra ele? Como é que eu vou explicar pra ele? Eu sei que na hora eu entendi a situação, porque eu tinha um carimbo da Colômbia e eu sabia que quando você entra na Europa, você precisa ter um carimbo de entrada e um carimbo de saída em qualquer outro país. Só que minha situação era, entrei pela Colômbia e tô saindo na Alemanha. Como é que eu explico pra pessoa que eu não tinha nem... Eu tinha um básico assim de inglês, tipo, hi, how are you? Tipo, coisa muito básica. E eu não tinha como explicar. Aí eu falei pra ele só assim, ó. I work in cruise. Tipo, eu queria falar pra ele, tipo, eu trabalho no navio.
E o meu inglês muito ruim, I work cruise. Meus dois amigos perceberam que eu tava demorando muito e eles vieram olhar. Tudo que eles vieram olhar, eles viram que eu tava, tipo, numa enrascada ali, tava lascado. Aí eles vieram e tentaram conversar com o policial. Foi a pior imigração da minha vida. O que você faz? Só sei que eu passei na sorte de Deus. Me deu um empurrão assim e falou, vai. Porque quase que eu fico nessa daí. Essa foi uma das piores. Então é isso, se vocês curtiram essas dicas, coloque em prática, deixa tudo organizadinho, coloque esses 4 pontos aí que eu falei pra vocês. Não fiquem nervoso, cara de blazer, passe no aeroporto como se vocês estivessem fazendo já a 10ª viagem de vocês, como se vocês já fizessem isso normalmente. Boa sorte aí, treina um pouquinho o inglês de vocês, pelo menos o básico, pra vocês não ficarem nessa loucura. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor, falta pouquíssimo pra gente chegar em 600 inscritos. Deixa seu like, comenta se você aí já passou por alguma situação bizarra ou engraçada nas imigrações. Um beijão e até a próxima.